São duas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Quem são? Bem-vindo, bem-vindo. A gente costuma iniciar as práticas no cérebro com algumas preces, né? A gente hoje não precisa fazer as preces que a gente está acostumado, mas a gente faz assim, tudo tem um porquê, né? Está tudo costurado. Assim. Então a gente faz com a intenção, que inclusive a intenção é mais importante do que a prece. A prece, às vezes, a gente fala da boca para fora, mas a intenção é a essência da prece. Então vou convidar vocês a gente, quem quiser, né, quem se sentir à vontade, fazer esse gesto na frente do coração, de coluna ereta, né? A gente pode fechar os olhos, fazer algumas respirações. Esse é um gesto que evoca a solenidade, respeito, presença. As mãos, elas ficam posicionadas com um espaço entre as mãos, né? A gente costuma deixar um espaço entre as mãos, simbolizando o espaço do coração, né? A abertura do coração. Essa é uma postura que representa a atitude de abertura e de solenidade. E a gente pode trazer para esse momento agora nossas melhores intenções, né? Resgatando brevemente a nossa motivação de estar aqui hoje, essa noite. O que é que nos trouxe aqui? O que é que nos chamou a atenção? O que é que nos convidou para estarmos aqui hoje? E a gente pode se dar conta de que a gente está buscando sabedoria, lucidez, abertura de coração, para iluminar a nossa vida, ou seja, para atravessar as barreiras, as dificuldades, nossas limitações e fazer surgir do âmago do nosso ser as boas qualidades que alegram a vida, que nos dão sentido de viver. Ok. Eu queria explicar um pouquinho assim por que esses temas e, né, para a gente entender um pouco assim por que essa proposta, né, desses temas. A ideia é que fosse um processo assim, gradual mesmo, de temas encadeados para a gente ajudar, apoiar a nossa campanha de construção, né? Entendendo que a construção, ela não é a construção de um prédio, de uma parede, de um espaço físico. Isso não é o suficiente para o que a gente quer. A construção, ela é uma construção de relações significativas, relações dentro de uma coletividade que, enfim, né, vê sentido em estar juntos praticando os ensinamentos. Então, a ideia é que hoje a gente trabalhe o aspecto de compaixão, o aspecto, a gente está trazendo essa categoria de compaixão, mas é uma categoria mais ampla, que é o aspecto de abertura do coração. Amanhã a gente vai trabalhar, vai enfocar mais o aspecto de sabedoria, para a gente entender, é como se a gente fosse dar um resumão do que é o budismo, né? Do que é que a gente faz quando a gente estuda o budismo dentro do SEB. Então hoje é um aspecto, amanhã é outro, mas são aspectos que vocês vão ver que são inseparáveis. A gente vai falar de sabedoria hoje, vai falar de compaixão amanhã também. E a gente vai entender o porquê essa expressão provocativa, né, de espiritualidade política. A ideia também é que a gente entenda assim, por que a gente está falando de espiritualidade política. Por que é tão importante falar de espiritualidade política? A gente poderia até estranhar, né? Por que essas duas categorias estão juntas?
Mas a gente vai entender que elas nunca estiveram separadas. A ideia é essa. E aí no sábado a gente vai ter um trabalho mais focado, que é um trabalho da coletividade em si. O aspecto político já evoca a coletividade, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Então no sábado a gente vai fazer um trabalho de costura coletiva. Como o Lama fala, assim, o SEB é uma coxa de retalhos. Várias peças que são costuradas juntas naquele lugar. Então a ideia é que a gente se aproprie do que é o SEB, que a gente não veja o SEB como um centro que a gente vai lá e medita, mas que a gente veja o SEB como um lugar que é nosso e que é sustentado pela nossa generosidade, é sustentado pela nossa prática, pela nossa presença, pela nossa apreciação. O SEB não é uma escola de formação onde você entra, é formado e vai e volta depois. Essa não é a ideia. A ideia é que o SEB seja uma escola de formação coletiva. Nós nos formamos juntos. Por exemplo, eu não estou aqui na posição de professor. Eu estou aqui na posição de alguém que está repercutindo o que o nosso professor fala. Mas eu sou um facilitador desse processo, como todos são. Então, é essa visão coletiva de uma formação, né, e de uma gestão coletiva. Aí a gente vai trabalhar isso no sábado pela manhã e sábado pela tarde. No domingo a gente vai fazer uma prática de mantra. A gente vai fazer uma prática de remoção de obstáculos, superação de dificuldades, né? A gente vai trabalhar um aspecto de energia e de nascimento positivo. Então a ideia é de que hoje e amanhã a gente entenda mais ou menos o contexto dessas práticas que a gente vai fazer no sábado e no domingo. Aí eu queria deixar aberto aqui para vocês que vocês podem a qualquer momento fazer perguntas, fazer colocações, né? Assim, que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Sintam-se à vontade. Eu peço desculpa por a gente ter começado um pouco mais tarde, né, que acaba sendo um costume nosso de deixar passar um pouquinho da hora para as pessoas chegarem. Eu queria começar um pouquinho assim, a gente mexendo no corpo. A gente nem precisa se levantar. A gente só refrescar a nossa energia para fazer um pouquinho de meditação. Então a gente pode afrouxar um pouquinho a nossa postura. Quem quiser esticar as pernas, já está um tempinho de pernas cruzadas. Então a gente pode se mexer um pouco. Balançar um pouquinho de um lado para o outro. Os ombros. Mexe para cima e para baixo. Pescoço. Gira. Gira para o outro lado. Gira os ombros. Para trás. Gira para frente. Isso. Isso. A gente pode ir para frente. Isso. A gente volta à postura, coloca as mãos atrás e a gente vai abrir o peito e olhar lá para cima. Alongando também o pescoço, a garganta. Isso. Pode bater um pouco nos pés. A mão em ponta. Alterne. A gente já deu uma mexidinha.
dar uma refrescada. Aí para a gente fazer mais uma etapa desse refresco, a gente faz agora com a respiração. Então a gente inspira, exala, tapa a narina direita, inspira com a esquerda, retém, tapa a narina esquerda e exala com a direita. Inspira com a direita, exala com a esquerda. Inspira com as duas. Faz esse gesto aqui com a mão e exala com vigor. Isso. Esse foi o primeiro ciclo. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai inspirar com a esquerda. Tapa a narina esquerda e solta com a direita. Inspira com a direita. Tapa a direita e solta com a esquerda. Inspira com as duas. Retém. E solta. Isso. E agora o último ciclo. Tapa a esquerda. Retém. Tapa a direita e exala com a esquerda. Inspira com a esquerda. Tapa a esquerda e exala com a direita. Inspira com as duas. Retém. E solta. Isso. Agora a gente fica posicionado de coluna ereta. A gente vai fazer 5 minutinhos de meditação. Eu vou tocar 3 vezes aqui no sino para a gente começar. Quem nunca meditou, é só tentar ficar na postura e prestar atenção nas instruções. A gente posiciona o nosso olhar no espaço à nossa frente, no chão, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro à nossa frente. Ou pelo menos na direção. Mesmo que alguém esteja sentado à nossa frente próximo. Nosso olhar fica posicionado e a gente evita focar no nosso olhar. A gente deixa um olhar amplo, panorâmico, captando todo o espaço ao redor. E a gente traz relaxamento para os olhos. Relaxa a musculatura ao redor dos olhos, musculatura da testa, das têmporas, toda a musculatura da face. Relaxa a mandíbula, garganta, pescoço. Solta todas as tensões dos ombros, das costas. Deixa os braços soltos, as mãos relaxadas. O tronco permanece ereto, mas relaxamos.
Relaxamos a bacia, as pernas e os pés. Relaxamos profundamente. A cada exalação, nós afrouxamos ainda mais qualquer tensão, qualquer região que esteja tensa. Mas sustentamos o corpo ereto em uma atitude de presença mental, de uma atenção, uma vigilância para qualquer coisa que ocorra no espaço da nossa experiência. Nós reconhecemos as coisas, os sons, os pensamentos, mas nós simplesmente permanecemos presentes, conscientes, sem levarmos adiante os pensamentos, as ideias. Nós permanecemos observadores da experiência, acolhendo o que quer que surja, um relaxamento profundo, corpo estável e a vivacidade da consciência presente. Inspirando e expirando, nós estamos presentes no nosso corpo, presentes na nossa respiração, presentes na nossa mente. Corpo, respiração e mente alinhados. Repousando na experiência de abertura. Deixando o que quer que surja, surgir, acontecer, sem sermos arrastados. São Agostinho, o tema de hoje, a gente colocou assim, o bom coração e a espiritualidade política. Esse tema ele é baseado numa série de ensinamentos do Dalai Lama e o comentário do Lama Santen sobre esses ensinamentos. Esses ensinamentos vocês encontram na internet com o título de O Bom Coração e a Responsabilidade Universal. Então, foi um ensinamento que o Dalai Lama deu sobre isso, e o Lama Santen comentou várias vezes durante as atividades do SEB ao longo desses últimos anos. E aí é um tema que foi uma das primeiras coisas que eu li do SEB,
E é uma das primeiras coisas que as pessoas são apresentadas assim quando elas entram na tutoria. Enfim, é um tema que é como ele é muito amplo. É um tema assim que abarca vários outros ensinamentos. Então a gente vai falar de uma maneira breve de coisas que precisam ser aprofundadas. Então a gente não tem tempo de aprofundar hoje, mas a gente sente o gostinho e vai juntando as peças do quebra-cabeça, né? O budismo é muito isso, né? O budismo é um conjunto de ensinamentos que a gente vai aprendendo a conectar e aí a gente vai vendo a grande imagem, a grande figura com o tempo, né? A gente vai dando um zoom out e percebendo assim como os ensinamentos se conectam e nos levam para uma visão mais ampla. Então, esse comentário do Lama, ele começa com a noção da confusão, né? Porque o budismo ele trabalha dessa forma, assim, no budismo a gente começa onde a gente está. E geralmente a gente está numa situação meio de confusão, né? A gente está numa experiência assim, de conturbação social, de declínio cultural, enfim, e de problemas pessoais, né? De sofrimento, de confusão, de insatisfatoriedade. Então é uma maneira muito honesta de começar o caminho espiritual. Para o budismo, o caminho espiritual começa com a compreensão do sofrimento, da confusão. Então esse é o ponto de partida de todo o processo, né? Entendendo por espiritualidade, e aí acho que é muito importante a gente começar já com essa categorização. Espiritualidade é a percepção ampla da existência. É uma visão em que a gente vai considerar as coisas para além da nossa história pessoal, para além da nossa perspectiva pessoal, para além da perspectiva puramente humana. A categoria espiritual, ela transcende o ser humano. Então, é uma noção que amplia o nosso olhar para além do antropocentrismo. É assim, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não pode ficar restritos apenas aos seres humanos. E espiritualidade também não é um tema assim, que não está restrito apenas ao tempo de agora. Então, a espiritualidade, eu vi recentemente assim, espiritualidade seria uma percepção da integralidade da existência, em todas as suas dimensões físicas, afetivas, suas dimensões sociais, suas dimensões objetivas. Então, é uma multidimensionalidade integrada. Isso seria mais ou menos uma visão espiritual. Dentro da percepção espiritual da existência, o budismo vai trazer isso, né? Vai trazer o sofrimento e a confusão. E aí, de uma maneira bem resumida, os mestres eles vão dizer assim, que a confusão toda que a gente encontra na vida, ela diz respeito à visão estreita. A gente tem um nome técnico para isso, que é avidya, um tipo de cegueira, é uma ignorância, é uma visão estreita, que às vezes é simbolizado pelo javali. A gente não está com... Tá lá. No centro daquela roda, aquilo é a roda da vida, no centro da roda da vida tem 3 animais, que é o javali, o galho e a cobra. Então, o javali ele representa essa estreiteza, porque ele é um animal que fuça o chão. Então ele tem uma visão muito estreita, diferente, por exemplo, de um falcão, né, que voa alto, que tem uma visão mais ampla, né? Então, se a gente for ver, os mestres eles dão eles generalizam assim, eles botam, até dito assim, né, eu vi recentemente assim, um ensinamento do Atisha, que ele diz assim: aprenda a colocar a culpa no único culpado. Isso é uma ousadia do budismo. O único culpado é esse software que cria essa experiência restrita. A noção de culpa aqui seria isso, né? Não seriam as pessoas ou a confusão que elas promovem, mas o modo como elas se movimentam. Então a gente diria assim que o problema das coisas ela está ligada ao modo como as pessoas se movimentam. A estreiteza da visão dos seres
provoca o sofrimento. Então a gente poderia pensar assim, né? A gente está vivendo o tempo, é dito assim, né? O capitalismo tardio, o ultra-neoliberalismo, o antropoceno. Não sei se vocês já leram sobre essa questão do antropoceno, né? Que é a afirmação de que os seres humanos estão modificando as condições geológicas do planeta, né? A teia da vida, a grande teia da vida no planeta. Então a gente tem visto essa coisa das alterações climáticas, né? Os incêndios, a grande mortandade de espécies, né? Desaparecimento de espécies no planeta, desequilíbrios, morte de rios e tudo mais. E a gente vai entendendo assim, que essas coisas, elas não aparecem do nada. Mesmo quando a gente não sabe as suas causas, elas não são do nada, né? A gente entende, por exemplo, o exemplo da barragem de Brumadinho. A barragem, ela está lá, né? Tá lá, tem aquele ambiente, tem aquele espaço geográfico, é construído de uma forma irresponsável, né? Por isso que ela rompe. E aí ela rompe e atinge os rios que estão lá próximos. E as pessoas, né? Que é o que a gente vai receber a notícia primeiro, são as pessoas que vão sendo atingidas logo no início, né? E aí essa tragédia, ela vai atingir o rio, e o rio, ele vai ser completamente alterado por causa desses dejetos, e aqueles dejetos chegam no mar. E a gente entende assim, a culpa é de quem? A gente vai procurar o culpado. A gente pode dizer, a culpa é da empresa, que foi irresponsável. É um bom começo, né? Mas assim, isso não fecha. Porque se a gente for ver, assim, tem inúmeras empresas fazendo a mesma coisa. E que acaba, não rompe. É um risco que eles vão correndo. Mas enfim, isso é uma operação de uma estreiteza, porque as pessoas fazem isso porque elas estão de olho num processo de curto prazo. Qual é esse processo de curto prazo? É o que a gente chama de lucro, né? É um processo de lucro. A gente vai ter uma exploração de minerais, e a gente, para ter um lucro rápido, a gente vai explorar de um determinado jeito, e a gente vai conseguir que esse jeito seja possível naquela região, através de relações corruptas, e aí a gente já sabe, né? Mas o que eu queria trazer não era nem essa crítica específica. Era para a gente entender como, quando a gente opera com uma mente fechada, aquilo vai dar ruim, né? A gente pode entender, por exemplo, uma pessoa, ela sai de casa para o trabalho, aí ela sai atrasada. Ela pode pensar assim, eu vou correndo aqui, não quero nem saber. Vou atravessar os sinais, vou rápido aqui. E aí ela vai, e aí ela tem um trânsito, e aquilo vai irritando ela, ela vai gritando com um, buzinando com o outro, e vai tentando chegar, e aquilo vai produzindo raiva. E aí ela chega no trabalho, e ela chega estressada, e aquilo... A pessoa já chega de um jeito, ela já chega com um conjunto de emoções que já vão cegando ela, já vão estreitando o campo de possibilidades, né? A pessoa já perde o sorriso. O sorriso é um símbolo de abertura, né? Sorriso ele é uma linguagem de energia, né? A gente, quando sorri, a gente está mostrando abertura para alguém. E aí, quando a gente chega com a cara fechada, a gente fala fechada, cara fechada. Porque a energia da pessoa, ela está comunicando isso. Ela está fechada, ela está... E aí, é muito provável que vai dar ruim, né? Sim, isso é uma coisa bem óbvia. O budismo, ele trabalha muito com esses aspectos mais óbvios da vida, para poder a gente ir ampliando e compreendendo que a sabedoria, ela não está distante da nossa experiência cotidiana. Que a gente pode fazer recortes e ir entendendo isso de uma maneira cada vez mais ampla. Então, a sabedoria budista, ela vai dizer assim: as coisas,
A confusão toda ela é causada por uma estreiteza de visão. Seja aquelas pessoas que vão explorar outras ou vão explorar o ambiente, né, a partir de um lucro rápido, seja a gente nas nossas manipulações do nosso dia a dia, né, a nossa luta para manter nossos privilégios, né, seja essa qualquer tipo de manipulação que a gente tente encontrar para poder garantir o nosso bem-estar exclusivo. E aí a gente vai ver nos ensinamentos uma frase assim, que eu acho muito interessante. Uma frase que ela é bem profunda, apesar de ser muito simples. Ela vai dizer assim, o Shantideva, né, lá na Idade Média, ele diz assim: a gente encontra todo sofrimento e miséria porque a gente busca a felicidade pra gente. E isso é bem paradoxal, né? A gente sai em busca da nossa felicidade e a gente encontra sofrimento. A gente encontra toda a confusão. E ele vai dizer o oposto. Ele vai dizer assim, justamente por buscar a felicidade dos outros que a gente encontra a felicidade. É por quê? Porque no meio do caminho aí tem uma coisa que a gente sabe que existe, mas que a gente às vezes não vê, que é o tal do ego. A tal do autocentramento. Que é, enfim, assim, um dos sintomas, assim, na verdade, a estreiteza da visão é um sintoma desse autocentramento. Quando a gente busca a felicidade pra gente, a gente está operando a partir de uma esperança e de medo. Uma esperança de conseguir algo e o medo de perder coisas que a gente tem. Então a gente insiste em manter as coisas sob o nosso controle. As coisas próximas da gente. Então a gente insiste em monitorar as coisas. Como se a gente tivesse muitos tentáculos, né? Monitorando e controlando todas as variáveis possíveis. E sempre aquilo dá ruim. Porque a gente também percebe que existe uma verdade assim, que a gente pode observar, que é a impermanência das coisas. Nada está estruturado, fixo e imutável. Tudo está se transformando, mudando. Né? Então a gente sempre tem as surpresas. A gente sempre é surpreendido. Como que a gente, como praticante, entende essa estreiteza coletiva? Estreiteza coletiva. É bem importante. O coletivo ele é formado do indivíduo, né? Então, coletivo e indivíduo eles não são separados. O budismo ele vai nos convidar a gente a entender a nossa estreiteza primeiro, enquanto praticantes, né? Na verdade, o budismo ele vai trazer uma afirmação assim muito, também é muito batida. A gente está cansado de ver isso em frasezinha de Instagram, que é assim: seja você a transformação que você quer ver no mundo. Né? Mas isso tem uma imensa sabedoria e tem uma grande estratégia por trás disso. Porque quando a gente trabalha com a gente está trabalhando com material concreto, palpável, que é a nossa realidade. A gente tem teorias, a gente tem utopias, a gente tem ideias de como as pessoas coletivamente poderiam ser felizes. Né? A gente adota posições em relação a isso. Mas o budismo ele não vai se prontificar a trabalhar dessa forma. Porque isso é muito abstrato. E tem muitas camadas, essa questão assim, social, né? da cegueira social, cegueira coletiva. Então ele vai convidar para a gente começar, não é se restringir, mas começar com a gente, com a nossa experiência de cegueira. Então, por isso que eu estou trazendo esses exemplos bem corriqueiros, né? De como a gente vai estreitando a nossa visão por um autocentramento, por uma tentativa de controle, por uma tentativa de ter sucesso. E que a gente, por conta disso, desanda e vai causando assim, um pouco de confusão. Né? A gente chega no trabalho, vê
olha de cara feia para alguém, alguém olha de cara feia para a gente, e a gente, enfim, encontra um obstáculo e aquilo vai. E a gente vai batendo cabeça, né, uns nos outros. E tem uma expressão do Trump que eu acho bem dramática, assim, mas eu gosto, sempre que eu gosto das coisas dramáticas, que é assim, é como se a gente tivesse num mar de lama e a gente achasse ridículo que a gente está todo enlameado, todo sujo. Ele não diz mar de lama não, é mar de cocô mesmo, assim, né? Mas é uma coisa assim, a gente está todo sujo e a gente olha para o outro e a gente joga a sujeira no outro e a gente compartilha a sujeira. A gente compartilha a nossa cegueira. A gente compartilha a nossa confusão. Então, isso é um aspecto muito importante do samsara. Assim. O samsara ele não é pessoal. Ele é interpessoal. Então, a nossa confusão ela não se basta para a gente. Ela vaza. É impossível a gente não vazar a nossa confusão para os outros. Mesmo quando a gente está em silêncio, a nossa confusão ela vaza. Ela é compartilhada. Então, a cegueira no nível social, ela é uma cegueira que é compartilhada, né? Porque as pessoas se contaminam com visões. Digamos assim, os ventos sopram e as pessoas, nas suas fragilidades, elas seguem aquelas tendências, né? Aquilo está lá, a deriva, então é levado para um lado, com uma visão específica, e depois, coletivamente, as pessoas trocam de visão, vão para outro lado. Elas não estão com uma visão mais ampla, então elas são facilmente carregadas. Então seria nesse sentido, né? O Trungpa é um professor que ele veio residir aqui no Ocidente. Ele é um professor budista, tibetano. Com a invasão chinesa, ele foge muito jovem, vai morar na Inglaterra, faz uma formação lá, e depois ele vai morar nos Estados Unidos. Ele é um cara que decide mergulhar de cabeça na cultura ocidental para ensinar um budismo que fosse realmente acessível a gente. Não um budismo de peça de museu, né? Um budismo exótico, mas um budismo real. Porque, na verdade, o budismo, no fundo, não é um aspecto religioso, não é um aspecto cultural. O interesse verdadeiro do budismo é a sabedoria. E a sabedoria, ela não é limitada a país, cultura, tempo, idade. A sabedoria é sabedoria. A gente chama de lucidez. Tipo assim, é um modo de olhar a vida em que as coisas façam sentido e que a gente aprenda a dançar com as aparências sem ser arrastado para o fundo do poço, sem permanecer naquela confusão compartilhada. Então esse mestre, ele vai para os Estados Unidos, ele mergulha, ele tem uma expressão aparentemente bem confusa, né? Uso de álcool, a questão do sexo abertamente, enfim, é um professor bem controverso, mas é maravilhoso, assim, super sábio. E aí ele tem uma expressão, quando ele vai lá próximo da morte dele, ele traz os ensinamentos, que ele vai dizer, são os ensinamentos de Shambhala, que ele vai falar sobre a sociedade iluminada. E ele vai falar assim, que existem duas visões dos seres humanos, né? Que é a visão do sol poente e a visão do sol nascente. É uma visão poética, né? Um termo poético, que ele vai dizer assim, a visão do sol nascente é uma visão que está sendo iluminada por um sol que está chegando. Ou seja, as trevas estão sendo empurradas pela luz. A luz está iluminando e existe uma esperança, um frescor, como na manhã, né? Como na aurora. Existe um frescor, existe uma... quase como um otimismo, né? É um dia que está nascendo. Então, é dito assim, os ensinamentos de Shambhala são os ensinamentos do sol nascente. Porque são os ensinamentos da construção de uma sociedade que ainda não existe, mas que a gente está construindo. É o ideal do Bodhisattva, ele entra aí. E eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Só ver aqui o tempo. A visão do sol poente é a visão em que as coisas estão escurecendo, estão se definhando.
é a visão de cada um por si. É a visão do casulo. Ele traz essa expressão, casulo. A visão do sol poente é a visão que está contaminada pelo o excesso do autocentramento, pela noção do ego. Então, o sol poente é a visão em que as coisas são assim, cada um por si, primeiro eu, as pessoas que se virem, e vamos garantir os nossos privilégios. E a gente entende, né, que o nosso tempo ele está vibrando nessa direção. Sim. Mas isso não é que só exista isso. Mas de um modo geral a gente vê isso. Né? A gente vê as pessoas lutando excessivamente por seus privilégios, para garantir seus privilégios. A gente vê as exclusões sociais, né? A gente vê o acirramento das diferenças, a construção dos muros e esse sintoma, assim, que eu acho que é um dos mais, que é o excesso de individualismo e de privacidade. Né? As pessoas ficando cada vez mais isoladas em suas casas, em seus apartamentos, sem a relação com seus vizinhos e com o seu ambiente. Né? Então isso é como se fosse assim, o ápice desse processo. É o ego cada vez mais na frente. E a gente tem uma sensação meio que ilusória de escolha, de liberdade. Né? A gente vai, como a gente estava conversando, né, naquela conversa que a gente teve aqui sobre a agroecologia, a gente tem a liberdade de escolher um veneno ou outro. A gente tem a liberdade de ser consumidor de uma coisa ou consumidor de outra. Então a gente meio que... Isso é o que o Trump chama de a visão do sol poente. É triste, assim, é algo depressivo. Mas ele lembra que a visão do sol poente não é sólida. Ela é uma perspectiva de mundo. Não é que a sociedade é isso, em sua inteireza. A maioria das pessoas está expressando isso, mas isso não é tudo. Aí ele vai falar da visão do sol nascente. Da abertura da visão. Aí eu queria fazer uma breve passagem assim, agora, sobre isso, né? Sobre... A gente começou falando da visão estreita e entender, assim, o que seria isso da visão mais ampla. Que a gente chama de sabedoria no budismo. Sabedoria. Né? Visão ampla. E aí o budismo ele vai trabalhar com duas noções que ajudam muito a gente a entender a noção de visão ampla. Que é a interdependência e o karma. São dois termos que a gente usa muito, né, no nosso dia a dia. Mas são termos assim, super importantes para a gente compreender. Interdependência é o fato de que tudo está interligado. Nada que a gente apresente é independente e se sustenta por si mesmo. Quando a gente começa a estudar a natureza, quando a gente começa a estudar a sociedade em geral, a gente entende isso, que as coisas elas não são isoladas. Então isso é algo muito importante, apesar de ser super simples. Isso é fácil de entender. Muito fácil de entender. As coisas elas não estão isoladas. Nosso corpo ele é feito de diversos materiais, de minerais, vegetais. Né? A gente não surge no mundo como alguém que cai de paraquedas. A gente surge a partir de uma ancestralidade, de uma história pessoal, história coletiva. Né? Então a gente surge no meio de diversos fatores. E aí a gente já entendeu a questão do karma também aí. Né? Uma rede muito vasta, uma rede muito diversa de fatores que se interligam e produzem as aparências. Então isso é algo muito importante da gente lembrar. Que a nossa expressão, ela não é isolada. Isso é uma cegueira, é uma limitação da visão. Quando a gente olha a gente e se acha a pessoa mais independente do mundo. Nós dependemos do ar, do alimento, da água e das relações, em geral.
E é isso que vai abrir a visão. É isso que vai fazer com que a gente tenha cada vez mais uma visão mais ampla, como um falcão que voa alto. Como alguém que percebe as coisas de cima, na perspectiva do alto da montanha. E entende que a vida é uma rede de relações. E que por isso a gente não é simplesmente vítima das coisas. A gente não é simplesmente alguém que cai de paraquedas nas situações. A noção de karma é isso, né? Karma é ação e reação. Karma é eu faço algo e aquilo tem consequências. E não só eu faço algo e aquilo tem consequências. O que eu sou já é consequência de coisas. Porque não tem nada que não venha de causas e condições prévias. É justamente o processo da interdependência, né? Foram encontros interdependentes anteriores promoveram o fato de a gente estar aqui hoje. Então, é o tema, é o dia, é o interesse de cada um. Então, são uma série de fatores que nos ligam para a gente estar aqui hoje, presente. Isso de um modo geral, né? Veja, eu estou fazendo assim uma passagem bem rápida, bem apressada desses temas, assim. Se vocês não tiverem assim, não tiver muito claro, vocês podem fazer perguntas, tá? Vocês estão vendo assim, todo mundo meio calado, assim. Eu estou tentando aqui ser rápido, porque a gente começa um pouco tarde. E o tempo passa rápido. Então é isso. A gente exercita a visão ampla quando a gente começa a entender a vida como uma teia interdependente de fatores, de relações e de causalidade, ou seja, de karma, de ação e reação. Então a gente entende a coisa bem basiquinha, de que se eu planto alguma coisa, eu vou colher, se eu sustentar as causas e condições. Então, no budismo a gente vai dizer, a gente pode plantar sementes positivas ou sementes negativas. Se a gente segue a partir de uma visão estreita, plantando sementes dentro de uma perspectiva autocentrada, a gente vai colher essa cegueira, ela vai se perpetuar. Se a gente planta o primeiro meu, né, a coisa assim, a gente na roda da vida a gente vai trazer 6 motivações de autocentramento, que é orgulho, inveja, desejo, a gente tem a carência, o torpor e a raiva. São 6 emoções assim, gerais, 6 motivações gerais a partir do autocentramento, que vai dar ruim. A gente sabe que se a gente se movimentar por isso, vai dar ruim. Por mais glorioso que a gente esteja naquele momento. Porque lembram que a gente falou assim, as coisas são impermanentes? A gente pode estar numa posição super gloriosa. Como muitas pessoas chegam para falar assim, mas se o karma existisse mesmo, por que as pessoas tão poderosas elas fariam mal, né? Elas promoveriam mal? Como é que se explica assim, pessoas e as coisas não dão erradas para elas, aparentemente, né? É uma visão muito estreita a gente pensar dessa forma. É só a gente perceber. Assim, o budismo nos chama a ter fé nas coisas, mas não é uma fé de aceitação, é uma fé de investigação. A gente precisa investigar o que é o karma. Entender o que é a impermanência, o karma, a interdependência. A gente precisa olhar para isso. Né? Com tudo isso, assim, a gente chega no ponto principal, que é o que eu queria falar hoje. Uma pergunta em relação ao karma. Eu já li algumas coisas dizendo que o karma ele extrapola você, é uma questão dos ancestrais. Uhum. Eu gostaria de saber se dentro do budismo se fala que há. Como é que se dá essa ligação do karma entre pessoas considerando essa interdependência? Isso. São questão de sangue, questão de convivência, questão baseada no detalhe. É massa isso que tu estava perguntando, porque tu vê que isso é a própria interdependência, né, o karma. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós nascemos, né? Fisicamente nós estamos aqui, porque nascemos, nós temos um corpo, a gente escolheu estar aqui hoje. Mas a gente pode ir
muito atrás, né, assim, olhar a ancestralidade, né, que foi uma coisa que tu trouxe, cultura, né, que a gente tem uma linguagem comum, a gente fala português aqui, né? Se a gente estivesse falando tupi-guarani, talvez a gente não entendesse muito aqui. Se a gente estivesse falando qualquer outra língua, talvez a gente não entendesse. Então, tem um karma também coletivo. Isso é uma perspectiva interdependente, né? Nós temos uma interdependência que está operando agora, que é linguagem, ancestralidade. Por exemplo, às vezes é legal até exagerar, né? A gente diz assim, quem são nossos ancestrais verdadeiramente? São nossos avós? São os avós dos nossos avós? São quem? Aí a gente vai, não, porque minha ancestralidade remonta à Espanha. Porque minha família veio da Espanha como os cristãos novos, não sei o quê. Não, mas na verdade, aí a gente pode buscar, aquilo não para, né? Onde a gente localizar, aquilo não para. Acaba que o karma não é individual, ele também é coletivo. Ele é uma onda, né? Só que ele também é individual. Porque ele continua sendo plantado. As pessoas elas podem escolher outras coisas, né? Mas assim, existe um karma o karma, na verdade, tem vários níveis. Tem níveis coletivos e tem níveis pessoais, né? A gente pode falar assim do próprio planeta Terra, né? O planeta Terra ele surge e a vida surge no planeta e a partir dessas condições a gente surge no meio disso tudo. Isso é um karma coletivo. Então, para a gente ver que isso são coisas muito profundas. E não diz respeito a povos só, a culturas só, a línguas, não diz respeito a isso. Tudo isso são expressões desse buraco mais embaixo. É nesse sentido, sabe? Que a gente vai falar de karma e interdependência. Não sei se eu respondi isso, mas não estou para Isso. Quando a gente vai estudar, né, os 12 elos da roda da vida, se fala em marcas mentais, né, sanskaras, e que essas marcas elas vão sendo, vamos dizer assim, elas meio que condicionam determinados padrões, isso, né? Isso. Que a gente vai repetindo esses padrões e cada vez mais eles vão ficando mais densos, assim, e que conformam uma estrutura mental. Conforme os sujeitos, né? Os sujeitos eles vão surgindo a partir disso. A escola é um depósito de marcas mentais. A gente, quando vai ser escolarizado, a gente vai ser formatado a partir de marcas prévias que a gente herdou, que a gente nem escolheu ser formatado daquele jeito, né? Família, né? Família, cultura. A gente vai recebendo aquelas marcas, a gente vai se tornando sujeito, emergindo como sujeito daquelas redes de interdependência. Só que o budismo vai dizer assim, mas nós não somos isso. Nós nos identificamos com isso, e aí onde está a tragédia toda do processo é que a gente acha o tempo todo que a gente é isso. E isso está mudando o tempo todo e nos fazendo sofrer porque muda. Porque toda vez que muda, a gente é surpreendido. Apesar de que a gente também muda por escolha, né? Isso aqui é maravilhoso. Isso é o sinal da liberdade, né? A gente muda por escolha. Mas a gente também não... A gente muda também, assim, por não escolha. Assim. Você nem perceber que a gente está participando do processo. A gente está... Porque as coisas são impermanentes, né? O que a gente se identifica vai mudando e a gente vai mudando junto. E aí o budismo vai dizendo que a gente é, de uma maneira mais profunda, uma dimensão viva, porém livre. E que ela é livre, inclusive, para se conformar e se expressar de formas infinitas. Então existe uma liberdade e uma criatividade que produz as expressões de vida, né, de existência. Então essas marcas elas vão condicionando mais a gente. Por isso que a dimensão espiritual está sempre presente. De qualquer maneira que a gente esteja, em qualquer cultura, em qualquer tempo, a gente pode abrir essa janela da espiritualidade. A gente pode perceber a vida de uma maneira mais ampla. Além das categorias que nós fomos formatados. Além de qualquer categorização. Por isso a prática da meditação. O Trungpa ele diz assim, a meditação ela é a radicalidade da abertura. Ela é a experiência radical de abertura.
de ser sem ter nenhum ponto de referência. Claro que quando a gente medita assim, a gente tem uma experiência inicial de meditação, pode ser que isso vire uma viagem, né? A gente precisa se acostumar com a meditação para entender o que é isso. O que é essa experiência de abertura sem pontos de referência. E que mesmo com ponto de referência ela não se perde. Isso é bem importante. Aí, falando disso, a gente chega no tema que é o principal, que é o coração do que eu queria trazer hoje, que é a noção de responsabilidade universal. E que tem a ver com política e espiritualidade. Que é o seguinte: quando a gente se dá conta dessa visão mais ampla, quando a gente está se dando conta dessa rede de interdependência e do karma, pode surgir uma sensação de responsabilidade. Porque quando a gente entende que o que a gente vai plantando ao nosso redor, nas nossas experiências cotidianas, elas repercutem na gente e nos outros, a gente vai entendendo o poder que tem as nossas escolhas. A gente vai entendendo o poder que tem a nossa ação no mundo. Por mais que a gente se veja assim, nanicos, né? Uma gotinha no oceano. Mas a gente vê assim, que embora a gente tenha uma expressão pequena enquanto indivíduos, aquilo repercute. E a gente vai entendendo essa noção de responsabilidade. O Dalai Lama fala responsabilidade universal, porque não é uma responsabilidade que diz respeito só ao nosso quintal. Pela interdependência, a gente vai entendendo que as nossas ações, mesmo circunscritas no nosso quintal, elas não atingem só o nosso quintal e a gente e os nossos vizinhos. Né? A experiência lá de plantar lá na horta urbana lá. Você planta uma horta urbana, aquilo é partilhado pelas pessoas. Talvez nem todos partilhem ali no condomínio, mas certamente aquilo vaza, aquilo vai para outros lugares, aqui as pessoas se inspiram com aquilo. As pessoas se contaminam com aquela visão de uma maneira positiva. Então a gente não faz nada assim. A gente não tem controle das coisas que a gente faz. A gente não tem ideia de como aquilo pode repercutir positivamente também. Negativamente também, mas positivamente. Então, os mestres eles nos convidam a essa noção de responsabilidade. De que as coisas que a gente encontra no mundo, na vida cotidiana, elas nos dizem respeito. A gente se acostumou a terceirizar a responsabilidade sobre as coisas. A gente se acostumou a terceirizar o poder de transformação da sociedade. A gente se tornou tão dócil na colonização do pensamento da gente, né, enquanto consumidores, enquanto peças de uma engrenagem econômica, que a gente, quando a gente vê alguém mendigando na rua, a gente reclama assim que o governo não está trabalhando o suficiente, porque a pessoa está ali, podia estar não sei aonde. A gente olha as desigualdades sociais e a gente atribui a responsabilidade ao governo, que é uma esfera abstrata, porque o governo é feito de gente. E a gente gosta muito de cobrar o governo, os governos, e a gente não entende que os governos são feitos da mesma cegueira que a nossa cegueira. Os governos eles não existem por si mesmos. Os políticos eles não existem enquanto uma categoria abstrata. Assim. Eles são tão cegos quanto nós. Ultimamente eles são até muito mais cegos que nós. Assim. Eles têm expressado assim, as piores coisas que a sociedade tem produzido. Né? Nós estamos num tempo tão interessante que os nossos líderes de dimensões amplas, né, porque são as decisões políticas, são dimensões amplas. E a gente permite que as pessoas mais autocentradas tomem a rédea. Quando eu digo a gente permite, assim, a gente tem um karma nisso. Às vezes a gente não pode entender como. E aí, como? Não tem solução pronta, mas assim, é importante a gente se responsabilizar. É importante não se responsabilizar como alguém que carrega uma culpa, mas como alguém que entende a interdependência desses fatores. Então,
Dentro da noção de responsabilidade, o Lama Santa ele comenta, né? A gente vai entender que a gente é responsável pela transformação dessa realidade que a gente encontra. E ela se dá de uma maneira bem geral, bem genérica, mas que é muito importante a gente entender. Ela pode se dar em 4 âmbitos. A transformação das nossas relações. Porque é isso que o budismo vai dizer. A gente não transforma as coisas. A gente transforma a nossa relação com as coisas. A gente não consegue transformar a sociedade, a rua da gente ou a casa da gente. A gente não transforma no nível material. A gente transforma na relação que a gente tem com as coisas. Mesmo aparentemente no nível material. São as relações que dão o sentido de realidade. Então, são as relações autocentradas ou as relações mais amplas, abertas, para além do autocentramento. Então, a gente pode entender assim: eu posso transformar minhas relações comigo, ou seja, a minha relação comigo mesmo, a relação com as pessoas ao meu redor, minhas relações próximas. Eu posso transformar minhas relações com a sociedade e com digamos assim, as esferas políticas, as esferas sociais, que são os grandes agrupamentos, as grandes coletividades. E também posso ver a minha ação transformadora a nível da biosfera, da vasta teia interdependente da vida. Aí o Lama Santa ele nos convida a isso, assim, a entender que a gente tem a capacidade de transformar nesses 4 níveis. Mas que, e aí esse é um ponto que eu acho muito importante, a gente precisa começar com a transformação na relação conosco. Porque não tem como a gente aspirar a transformar as coisas, o mundo, se a gente não transforma a nossa relação com esse mundo. E a nossa relação com o mundo está mediada também na nossa relação que a gente tem com a gente. Porque se a gente se cobra de uma maneira cruel, se a gente é ranzinza com a gente mesmo, a gente é ranzinza com os outros, a gente é cruel com os outros. Se a gente se culpa excessivamente, a gente culpa as pessoas excessivamente. Se a gente não tem autocompaixão, é muito difícil ter compaixão genuína. Se a gente não tem amor próprio, a gente vai sempre experimentar o amor de uma maneira sempre condicionada, sempre amarrada a pessoa se comportar de determinada forma ou não. Então, o passo, que é o primeiro e é um dos mais importantes, é a transformação da relação conosco. E aí, a gente se pergunta, quais são as sementes que a gente tem plantado na relação com a gente mesmo? São sementes positivas ou negativas? Observando a partir do karma e da interdependência. Por exemplo, quais são as coisas que eu consumo, que eu coloco, né, a nível do corpo, coloco para dentro? São relações positivas ou negativas? Né? Porque o consumo de alimentos é uma relação que a gente tem com a gente. A gente escolhe comer determinado alimento. A gente escolhe ter uma relação com o alimento. Que a gente pode se alimentar por diversas formas. A gente não se alimenta por fome só. A gente, às vezes, se alimenta muito mais com a mente do que com o estômago. Né? A gente olha para o alimento e, às vezes, a gente está buscando a satisfação de uma carência profundíssima a partir do preenchimento do estômago. Do saciamento do estômago. E aquilo vai virando uma bolha. Né? A gente faz isso na vida. Enfim, a gente se permite muita coisa, negativa e positiva. Aí, o convite não é se culpar, mas o convite é fazer uma avaliação lúcida e amorosa sobre como anda a nossa relação com a gente mesmo. Sobre quando a gente olha no espelho e a gente vê o nosso rosto, o que é que surge? Como a gente se vê? Porque isso é algo extremamente interessante. Muito interessante que a gente tem uma relação com a gente. A gente consegue se olhar e se julgar. E a gente consegue, inclusive, se julgar muito para baixo. A gente consegue se odiar.
Não é incrível isso? A gente consegue se odiar. A gente consegue se desprezar. A gente é capaz de se negligenciar. De se permitir abusos. De diversas formas. Então, é muito importante a gente olhar e se perguntar como anda as nossas relações com a gente mesmo. Honestamente. Fazendo tendo essa percepção lúcida e direta. E sem medo de encontrar ali, naquele porão, coisas terríveis. Mas é justamente nessa disponibilidade, nessa abertura, que a gente é capaz de transformar. Que enquanto a gente colocar as coisas debaixo do tapete, se negar a olhar, a gente não vai transformar. Então essa é a primeira e mais importante, o primeiro e mais importante campo de atuação, que é a nossa relação conosco. E transformando a nossa relação conosco, a gente também vai aprender a transformar a nossa relação com as pessoas, no convívio do dia a dia. Pai, mãe, irmãos, companheiros, colegas de trabalho, colegas de sangue, pessoas assim, do nosso convívio em geral. Se a gente exercita, se a gente é capaz de exercitar amor próprio, autocompaixão, autocompreensão, se a gente é capaz de se acolher nossas sombras, a gente ganha a capacidade de acolher as sombras dos outros, as limitações dos outros, a cegueira dos outros. A gente é capaz de sentar com os outros com o mau cheiro que eles tiverem, com a cara feia que eles tiverem, porque a gente foi capaz de fazer isso com a gente mesmo. A gente foi capaz de olhar para a nossa cara e se tirar do fundo do poço. Entendendo que, enfim, é assim que a gente vive. Plantando sementes positivas e negativas. É justamente por enxergar que a gente vai ganhando autonomia e responsabilidade, poder de escolha. A gente vai conseguindo fazer escolhas melhores. E a gente consegue plantar melhores sementes nas relações com as pessoas. A nossa relação com as pessoas vai melhorando e a gente vai entendendo que, por conta disso, a gente também pode melhorar nossas relações com a sociedade. Aí por que traz essa categoria de sociedade? Sociedade não são as pessoas, mas aqui pessoas são as pessoas mais próximas. As pessoas que a gente acessa olho no olho, fala. No âmbito social seria o âmbito das políticas, o âmbito dos grandes grupos, né? Que é o âmbito da nação. Né? Por mais ilusório que seja, né, esse negócio do Brasil, né? Onde é que começa o Brasil? Aí você chega lá no chão, cadê o Brasil no chão? Não tem Brasil, mas tem uma convenção, né? E aí, o nível social é o nível dessas convenções. E a gente precisa se mover dentro das convenções. A gente se move dentro do dinheiro, dentro do trabalho, das relações. São as relações sociais. Esse é um âmbito que não pode ser negligenciado. O âmbito político. Então a gente também precisa transformar nossas relações nesses âmbitos. Como a gente se relaciona com a nossa cidade, com as coisas que acontecem na nossa cidade. E novamente, veja, não é no sentido de a gente se culpar ou no sentido da gente querer transformar as coisas pela transformação agressiva, mas entender que a gente pode transformar pela lucidez, por relações mais saudáveis. Eu acho muito legal assim, eu estava lendo um texto do Trungpa falando sobre política, e ele diz assim, o budismo ele traz a transformação do indivíduo, porque essa noção assim de sociedade, de democracia, é uma noção que ela é muito enganosa. Ela não é totalmente falsa, mas ela é muito enganosa. Como a propaganda também é muito enganosa. Né? A gente se engana muito fácil com o rótulo das coisas, com discursos, com sonhos à venda, né? Com utopias. A gente se engana muito fácil. A gente se vê como democracia, mas a gente entende que democracia não acontece o tempo todo. E aí ele nos alerta para isso. A gente precisa entender que o mundo que a gente vive, ele é muito ilusório. Muito ilusório.
Muito. Dá um dó, assim, bem... O coração se parte quando a gente começa a entender isso, né? A gente jura que vive numa democracia. Uhum. Aí ele vai dizer assim, as transformações coletivas, elas se dão por relações, por costuras de relações, de pessoa para pessoa. Então, as pessoas elas podem se categorizar, elas podem chegar e se denominar um grande grupo. Elas podem pagar uma mensalidade e participarem de um grande grupo. E aquilo não representa elas. Os partidos não são assim. Os partidos não são convenções, divisões de políticas e que aparentemente representam o povo. Aparentemente, né, a gente cada vez mais vai se dando conta de que não é assim. Os agrupamentos sociais são assim, né? A gente faz parte da associação disso, conselho daquilo outro, né? E vai entender que são coletividades vazias, porque não, na verdade não são coletividades. São fake, coletividade fake, é tipo o Facebook, né? Tipo assim, amigos de Facebook, assim, amigos, será que são amigos mesmo? Assim, alguns são, mas nem todos são amigos. Mas tem um nome amigo, né? A gente acredita no nome, né? Que a gente, no fundo, a gente se deixa, né, levar por essas crenças. Então, seria uma coletividade real. Eu acho muito perigoso também quando você começa a criticar a institucionalização, porque a crítica à institucionalização acaba sendo um discurso em prol do individualismo. Esse A risco. instituição é uma tentativa de coletividade. Isso. É isso que o Trump vai falar. A gente precisa entender que uma coletividade ela existe sim, mas ela existe por relações. Então, por exemplo, o que é que a gente quer trabalhar aqui com a campanha de construção da nossa sede, aqui, nesse espaço, né? Tem a campanha para a gente construir aqui as paredes e trazer o altar e fazer todo um espaço aqui para a gente funcionar melhor e tal. A gente poderia entender que isso é um processo coletivo, né? É um processo coletivo. Pelo menos de antemão a gente está se comprometendo a que seja coletivo. Mas poderia chegar alguém e botar o dinheiro. E aquilo, as paredes elas são construídas e tal, e ar-condicionado, tudo bom, melhor, a almofada importada do Tibete e tudo mais. E a gente está aqui e não ser uma coletividade. É nesse sentido que é É o criticado. que acontece na política, né? É o que acontece nessas maioria. Chega duas empresas ou dois empresários, dá o dinheiro pro cara, ele compra os votos, faz a propaganda dele, que é uma compra também. Não deixa de ser. E aí ele se elege, né? Mas foi por relações, foi por um processo meio... Pra mim seria a mesma coisa de chegar alguém aqui e pagar a reforma do SEB e a gente... E a gente só vem curtir, né? Às vezes o político também faz isso por... Existe compra de projeto, né? São políticas direcionadas para enriquecer pessoas, né? Então isso não é coletivo. Isso é extremamente egoísta. É uma situação centrada de confiança na coletividade. Isso, é utilizar a coletividade para o ego. É possível, é tão incrível isso, né? Que a gente pode utilizar toda uma coletividade para o nosso autocitamento. Uma monocultura é isso, né? A escravidão é isso. Tu pega um monte de gente, a gente vai dizer que aquilo é coletividade, chega esse cana-de-açúcar, a gente vai plantar cana-de-açúcar, vamos escravizar uma galera e, tipo, tem um monte de gente ali, mas que está sendo moída para o enriquecimento de poucas pessoas. E o Kai Sensei, que veio aqui em 2018, ele falou muito sobre isso. A gente precisa se reempoderar da democracia. A gente não pode baixar a guarda. Democracia, ela não está dada porque está escrito. A gente já entendeu que o que está escrito é só palavra. Se aquilo não tiver um espírito, uma presença coletiva real. Então ele fala muito que a transformação do mundo passa por uma coletividade real. Porque o problema da institucionalização é esse. É que aquilo tem um rótulo de coletivo, mas às vezes ela não tem um coração coletivo. Aqui no SEB, a gente vai conversar isso no sábado, o SEB não tem nenhum sentido se ele não tiver um coração de coletividade. Não tem sentido uma pessoa vir aqui pagar.
Porque o que sustenta o Dharma, os ensinamentos, não é o dinheiro, são os praticantes. Veja, aquilo, a gente não precisa de ter um espaço luxuoso. A gente só precisa desse espaço se tiver gente aqui para meditar. Se a gente fizer isso, né, que é comprar as almofadas do Tibete, trazer as imagens do Tibete, fazer tudo, botar aqui, pode ser que venha 3 gatos pingados para praticar. Vem assim, a gente dá tudo bom e no melhor e vem 3 pessoas. Por quê? Porque as relações estão frouxas. Elas não estão com brilho. Às vezes as pessoas... Eu vi no Facebook, eu fiquei amigo de uma pessoa que eu nem consigo nem dizer o nome dela, porque é uma pessoa africana, assim, um nome muito difícil de pronunciar. E é um praticante budista, de lá de uma sanga do Congo. E eles estavam mostrando a prática de ano novo deles, assim. Eles passaram a noite fazendo um mantra, prática de Avalokitesvara, que é o Buda da Compaixão. E aí ele faz uma filmagem, eles fazendo a luz de vela e tal. E eu achei, e é muito bonito, porque assim, a cultura africana ela é muito musical, né? Então eles pegam um mantra, aquilo eles tornam uma coisa que é bonita. Eles pegam uma coisa que já é bonita e fazem uma coisa ainda mais linda. E aí você olhando assim, meu Deus do céu, né? Assim, que coisa linda. E quando ele mostra o espaço, é um lugar muito pobre. É um galpão assim, bem com os tijolos aparentes, assim, você vê que é um lugar bem simples. Mas a beleza da energia que está sendo ali, pelo menos no meu olhar, eu senti uma energia de, assim, eu achei aquilo muito lindo. Porque na verdade, a sanga, a prática, a coletividade é aquilo. O coração é aquilo, aquelas pessoas, não é a materialidade da coisa, né? Então, se a gente fizer essa campanha e a gente se empenhar e cada pessoa, por exemplo, uma pessoa ela vai trazer, ela vai doar uma coisa, mas ela vai doar de coração, ela vai doar esperando que aquilo realmente ajude, que aquilo realmente embeleze. Se cada pessoa vier varrer aqui um templo com essa intenção, arrumar as coisas, conseguir, né, oferecer algum dinheiro, alguma coisa ou algum serviço, se cada pessoa fizer isso, a gente vai fazer uma costura coletiva que, enfim, vai ser coletiva. E ela vai ter um brilho totalmente diferente. Todos se sentem pertencentes, né? É. A Não ideia simplesmente... é que não sejam as pessoas que frequentam um clube, Isso. mas que a gente seja uma coletividade. Que a gente se aproprie disso. Porque isso é talvez a nossa maior fragilidade social nesse tempo. A gente perdeu a força da coletividade, o encadeamento. A palavra encadeamento é muito boa, que a gente pensa cadeia, né? Cadeado, né? Que é corrente. Encadear é tornar corrente, é um elo ligado a outro. Né? Então as pessoas, quando elas se encadeiam, elas fazem uma fibra forte. Não, só porque vem exemplos de vivência, por exemplo. Lá a gente aluga apartamento, né? Aí primeiro era essa pessoa que estava no apartamento, aí eu cheguei no apartamento, aí eram 2, aí a gente passa a alugar para mais 2 pessoas. Né? Aí as pessoas que chegam, elas não encaram o apartamento, as pessoas que estão morando, como se fosse a casa delas. É a casa de outra pessoa que elas estão alugando e pagando por isso e usufruindo, né? Aí, tipo assim, você precisa cobrar a pessoa para ela fazer a faxina de um ambiente coletivo, de uma cozinha, de uma sala. E não é porque ela não faz faxina ou porque ela não tem noção da faxina. Porque você passa e vê ela limpar um quarto dela. Ah, sim. Aí, parte dessa noção assim, tipo, a gente anda na rua, a rua não é nossa. Exato. A gente aluga uma casa, a casa não é nossa. A gente compra uma comida, a comida não é nossa. Nada, a gente se relaciona com alguém, aquilo não é. Aí é um tipo enfim, é uma coisa muito restrita. Tipo, Muito empobrecida. uma vez eu fui fazer uma viagem lá no interior, aí cheguei atrás de um lugar pra ficar. Né? Aí tinha essa senhora que tinha chegado lá também, tinha alugado esse lugar, e ela chegou pra mim, ela não quer morar comigo não, beleza. E aí era uma casa bem simples, assim, toda precisando de pintura, precisando de muitas coisas, assim. O quintal com muita sujeira, tipo, tinha
eletrodoméstico quebrado, que pintaram era o lixo, era o lixão. Quem criaria, né? Porque passou um tempo lá e não tinha coleta de lixo e tal. E aí eu cheguei com essa visão que eu observo agora nas pessoas que convivem comigo. Né? É tipo assim, não, eu vou ficar aqui só um mês, temporário, eu não vou me dar o trabalho de pintar isso, eu não vou gastar meu dinheiro, eu não vou gastar meu tempo, meu esforço, meu suor limpando esse quintal, porque enfim, daqui a um mês eu saio daqui. Né? Não vou usufruir. Não vou usufruir. Aí eu peguei e falei isso pra ela, falei honesto, assim, não. Aí ela veio com outra radicalidade, assim, que tipo assim, não faz sentido eu não estar aqui se eu não for cuidar desse lugar. Aí ela, uma senhorinha de 60 anos, começou a limpar o quintal, arrastar a televisão para um lado, coisa para outro, eu fiquei assim. Aí eu fiz, não por entender ela, né, eu fiz para ajudar ela, tipo assim, ela vai se machucar, sei lá o quê. Meio que por constrangimento. Por constrangimento e por... tipo assim, enfim. Aí, por, sei lá, pena, compaixão, não sei, eu fui. Só que depois que terminou esse processo, que a gente limpou, que a gente pintou, que a gente não sei o quê, aí eu entendi, né? Aí, tipo assim, isso falta muito, assim, e, tipo, você... É muito essa coisa de coletivo, né? Tipo, é muito legal, assim, tentar dividir uma casa, né? Aqui no SEB também, né? Tentar fazer uma coisa no SEB. Isso se dá nas mínimas coisas, né? Por exemplo, você está no supermercado, aí de repente você vê algo que caiu no chão, assim. Às vezes você mesmo derruba. Aí se não, acho que vai vir aqui alguém que pega e organiza a prateleira e bota no seu lugar. Então você tira uma coisa de uma prateleira, aí resolve, não vou mais comprar isso aqui não, e deixa em qualquer outro canto. Assim, você não é seu, né? Não lhe pertence. É terceirização da responsabilidade. Você não tem nada a ver com isso. No entanto, aquilo pode ter tudo tem uma repercussão, né? É como deixar uma luz ligada. Eu estou no estabelecimento público. Não, vou deixar essa luz acesa aqui, porque enfim... A gente se acostuma à indiferença. Vai sair do meu bolso, né? Mas a energia do planeta, né? Toda a questão climática, etc., diz respeito a todo mundo. Independente extremamente de eu estar no estabelecimento público ou privado, na minha casa ou em qualquer outro lugar. Então, essa coisa do cuidado, né? Da relação que nós estabelecemos, como você estava falando, conosco, com as pessoas, com o ambiente onde eu estou. E essa coisa, né? Se eu chego num lugar que eu vou só extrair, me beneficiar, né? Aí eu posso chegar em Brumadinho e só extrair, e aquilo tem as consequências para lá, e a gente... Ou como você estava dizendo, né? Em relação ao SEB ser um serviço, né? Se tem alguém aqui que vem contribuir com tanto que esse valor com esse valor é possível fazer toda a reforma. Aí a gente vem aqui, pratica, mas não se sente parte, né? Assim, eu venho, eu uso, medito, eu usufruo, eu uso uma relação puramente utilitarista. A gente deixa de aprender algo que nos é muito importante para esse tempo de agora, que é aprender a ser juntos, né? Que é a essência disso, né? De que a gente está conversando agora. Ser junto, é ser em rede, é se emaranhar, é ser bando, é ser coletivo mesmo. Só que coletividade, ela não vem de uma assinatura no papel. Ela não vem num voto. Ela não vem dessa forma. Ela é mais profunda do que isso. Por isso que o budismo ele bota o pé no chão assim, e diz assim, comece onde você está, nas relações que são próximas. É aquela velha história, né? Tipo assim, pense globalmente, mas haja localmente, né? Por quê? Porque a gente tem uma visão ampla, mas a gente sabe que a gente precisa agir no nosso entorno, que é o alcance do nosso corpo. E claro que a gente pode reverberar muito mais, a gente pode ascender numa organização e tomar decisões super importantes, né? Tem um amigo que hoje trabalha na Sudene, assim, ele está trabalhando na questão do meio ambiente, na Sudene. Ele fala assim, ele é praticante do SEB. Ele diz assim, cara, eu participo de umas reuniões assim, movimenta assim, muito dinheiro,
para coisas super importantes. E ele, assim, ele está muito feliz, apesar de que ele vive fazendo retiro. Assim, o que ele mais quer é fazer retiro. Mas ele está muito feliz porque ele está podendo ajudar ali. Que ali, se não fosse ele, estaria outra pessoa que talvez não tivesse a visão que ele está tentando trazer. Naquelas relações ali. Então a gente pode fazer uma diferença onde quer que nós estejamos. Mas a diferença que a gente faz é em relação. Veja, ele não pode chegar lá e impor. Ele precisa ter uma relação com cada pessoa do trabalho dele. E não é uma relação assim de convencer as pessoas, de enrolar as pessoas, manipular as pessoas. Não é isso. É tocar o coração das pessoas. É partilhar. Partilhar. E tipo, a gente acaba virando meio que cristão, né? Que a gente está falando de partilha, né? Tipo, dividir mesmo, estar junto. É uma coisa que eu acho das mais bonitas assim, do exemplo de Cristo, né? Assim, partilha. Aí vem uma charge que eu vi um dia desses, assim. Eu nem lembro se é exatamente assim, né? Que é, ao invés de você construir muros mais altos, aumente o tamanho da sua mesa. Isso é cristão, né? E isso é budista também, nesse sentido. Porque quando a gente aumenta nossos muros, a gente acirra esse processo de não é meu, não sou eu, não sou eu. E a gente vai ser emparedado. Se a gente seguir nesse passo, a gente vai ser emparedado. A gente vai cada vez mais, ó, porque a gente vai se saindo das nossas responsabilidades e a gente vai ser esmagado sobre as consequências de nossa indiferença e da nossa terceirização da responsabilidade. Por isso que eu volto para esse ponto. Responsabilidade é crucial. A noção de responsabilidade, mas a sensação de responsabilidade. É quando você sente assim, que você é responsável pelas coisas. Quando você toma a responsabilidade, a gente está começando algo que para a gente é muito significativo, que é a gente está começando o caminho dos bodhisattvas, das bodhisattvas. A gente está iniciando o bodhicitta, que enfim é o que movimenta os bodhisattvas. O que é isso? É uma sensação de que é possível e necessário despertar, adquirir compaixão e lucidez para a gente iluminar a vida da gente e dos outros. É possível a gente ganhar habilidades para transformar a vida de muita gente. Mas a gente primeiro tem que exercitar essa habilidade na nossa vida. Não adianta a gente chegar e virar coach, assim, ficar dizendo, devia fazer isso, devia fazer aquilo, devia fazer aquilo outro. Não adianta fazer isso. A gente fica sobrecarregando as pessoas com devia, quando a gente, na verdade, precisa dar o exemplo. Então, Bodhisattva, o nome da nossa escola é isso, né? Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Bodhisattva é um ser que ele expressa o ideal de guerreiro, não no sentido de guerra, mas guerreiro no sentido de destemor, da coragem, de, enfim, arregaçar as mangas. Eu acho que esse é um dos melhores, assim, das melhores imagens. Guerreiro, guerreira é alguém que é heróico no sentido que arregaça as mangas para limpar o cocô, limpar o vômito que está na sala, para fazer o serviço que a maioria das pessoas não quer fazer. Guerreiro é quem cuida de gente que está mal. Guerreiro é quem vai realmente se colocar, né, no mundo para transformar o mundo. Por coragem e por uma atitude vigorosa. Então, os bodhisattvas são assim, às vezes eles são simbolizados por seres guerreiros. Mas não é guerreiro que faz guerra, né? Sai batendo nos outros, não, matando os outros. Não. É guerreiro nesse sentido, assim, que existe uma proatividade. Isso é uma das coisas que me impressionou mais assim, no início, quando eu comecei a estudar o budismo. É tipo, o budismo, ele fala de uma ação unilateral. De uma responsabilidade unilateral. Aparentemente, ela começa unilateral, depois ela vai se enredando, vai criando os coletivos. Mas ela precisa começar como uma ação unilateral, uma decisão. Eu tomo a decisão de ser responsável pelas relações comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, com o âmbito social e com o âmbito da biosfera, planeta. Né? Tipo assim, quando eu cuido das coisas, eu preciso lembrar. Tipo, eu vou jogar o lixo fora, né? Aquela história. Não tem fora. Numa esfera,
que é o planeta esférico, né? Não tem fora. Você tem borda. Eu vou jogar na borda. Não tem borda, não. Aquilo ali é uma coisa só. O que a gente faz aqui se faz, aqui se paga. Né? Tipo assim. Tipo, a minha indiferença, ela alimenta o atropelamento. As coisas virem e me atropelarem por ignorância. Assim. Eu nem me dou conta das coisas vindo. Então, quando eu me responsabilizo pelas coisas, eu posso transformar elas. Verdadeiramente. Então, por que espiritualidade política? Porque não tem sentido algum uma espiritualidade que sirva para embelezar o nosso ego. Porque esse é o risco assim, mais fácil da gente cair. É a gente usar a espiritualidade para embelezar o nosso ego. A gente usar a espiritualidade para contar um conto de fadas para a gente ficar bem na fita com a gente mesmo. Mas a gente seguir ignorando o mundo. Indiferente ao mundo. Não tem sentido uma espiritualidade que sirva para a gente se distanciar da realidade. A gente criar um paraíso artificial. Não faz sentido algum a espiritualidade do bem-estar. Não que o bem-estar não seja bom, entende, gente? Não é nesse sentido. Mas o bem-estar é uma consequência. A gente senta para meditar, a gente sente paz e bem-estar. Mas a meditação não é para isso. A meditação não é para felicidade. Não é para paz, nem é para o bem-estar. É para lucidez. E lucidez às vezes dói. Porque às vezes dói a gente olhar para a dor do outro. A gente passar por uma pessoa que está numa condição miserável e a gente não ser indiferente. Isso dói. Porque compaixão dói. Ter um coração vivo, aberto para a vida, para o mundo como é, dói. O Trumpa chama isso de autêntico coração da tristeza. A gente se entristece pela miséria do outro, pela dor dos outros. Mas é muito importante ter esse coração que é capaz de se entristecer. Porque é esse coração que transforma as coisas. O coração da indiferença é o coração que está morto já. E que continua matando as pessoas pela indiferença. Matando, invisibilizando as pessoas por raça, por gênero, por seja lá o que for. Criando muros e a gente... criando tanto muro que uma hora a gente é emparedado. E nós estamos em 2020, nós estamos nos dando conta de que a gente está num trem descarrilhado, porque a gente foi muito indiferente por muito tempo, a nível coletivo, e a gente tem muito trabalho a fazer. Nos ensinamentos do Trungpa Rinpoche, ele vai utilizar uma expressão muito, muito, muito maravilhosa. Tem esse livro, inclusive, acho que aí fora deve ter. Além do materialismo espiritual. Materialismo espiritual é isso. É a gente pegar a espiritualidade e colocar a serviço do ego, do embelezamento do ego. A gente se tornar pessoas vaidosas de sua espiritualidade, orgulhosas de sua espiritualidade. E a espiritualidade é justamente o contrário. A espiritualidade nos serve para a gente sair da gente, para a gente ir além do que a gente acredita que é. Para, enfim, suspirar, assim, abrir o coração e amar, e ter compaixão, e compartilhar a alegria, e ser feliz, né? Sair desse casulo do autocentramento e ser feliz de verdade na partilha, porque a felicidade é a partilha. É o processo de partilha. Assim, ajudar as pessoas, porque a felicidade é partilhada. Isso passa a ser a nossa noção de responsabilidade. Então, a espiritualidade, ela é política porque ela transforma o mundo. Ela tem a coragem de transformar o mundo. Tem uma expressão do Foucault, né, a espiritualidade política. É nesse sentido, assim, como a gente pode transformar uma realidade, né? Ele foi no Irã, na Revolução Iraniana lá, foi como repórter, foi ver assim, que é isso que está acontecendo aqui, que o povo está mudando as coisas a partir de uma visão espiritual, a visão religiosa, mas espiritual. Ele foi super criticado por causa disso, que ele começou a falar de espiritualidade. Virou um pária da filosofia. Naquele tempo, né? 79, eu acho. Aí foi ver, né? Como a gente pode transformar a vida de muita gente
por uma troca de olhar. Então é isso. A espiritualidade, ela não deve servir àquilo que nos sabota, que é o ego. Ela deve servir a essa vasta abertura, a isso que comporta, que agrega, que acolhe a todos. E a gente descobrir nesse processo o nosso bom coração. Descobrir que a gente tem uma dignidade fundamental, que ela não é, a nossa dignidade ela não vem do que a gente julga quando a gente olha no espelho. A nossa dignidade vem quando a gente, a partir de uma visão espiritual e ampla da vida, a gente entende que nós somos bons seres humanos. Que a gente tem um coração que aspira à felicidade. Que a gente tem amor. Que a gente quer o bem. Que às vezes a gente é confuso, às vezes a gente se movimenta por confusão. Mas que no fundo é isso, a gente tem boas qualidades. A gente tem compaixão, amor, a gente tem a capacidade de se alegrar com os outros. A gente tem a capacidade de deixar de só querer felicidade para os nossos e entender que isso pode ser partilhado. E é justamente superando essa visão do sol poente, essa visão do primeiro meu, dos meus privilégios. Aí eu vou conseguir emprego com meus familiares, enfim. Eu só olhar para o meu umbigo, quando eu entendo para além disso, essas qualidades podem ser partilhadas. Aí era isso que eu queria começar a falar hoje. Sobrevoo, assim. Para a gente entender que as coisas podem ser transformadas com uma visão ampla. Amanhã a gente vai falar de sabedoria, cultivo da sabedoria, ou seja, como a gente pode cultivar e amplificar a nossa visão, tornar a nossa visão cada vez mais ampla. Então a gente vai ver como é que o budismo se propõe a trabalhar com isso. Tá? Convido vocês a virem também amanhã. Ok? Então, gratidão a todos e todas. A gente, quem quiser, né, pode fazer a dedicação, fazendo esse gesto aqui. A partir de tudo isso que a gente partilhou agora, o que quer que tenha sido bom, proveitoso, qualquer coisa positiva que a gente tenha cultivado nessa noite, que isso possa verdadeiramente se reverberar em relações significativas, transformadoras da nossa realidade. E que todos os seres possam ser beneficiados. Boa noite. Boa noite.